No Caldo de Cultura de hoje, os 25 anos da Tessera, companhia de dança. No estúdio, uma entrevista com o diretor e coreógrafo Rafael Pacheco, que fala do novo espetáculo da companhia, Diablo e Posa. Os aspectos culturais da América Latina são resgatados pelo projeto Soy Louco por Ti. O primeiro festival de cultura da UFPR, que vai agitar o Centro Politécnico. E o cinema catástrofe é o tema do comentário de Marden Machado. Olá! Um dos mais importantes e estruturados grupos de dança do Brasil chega aos 25 anos. É a Tessera, companhia de dança da Universidade Federal do Paraná. O Caldo de Cultura foi conhecer de perto o trabalho da companhia, que privilegia a pesquisa, a produção e a formação em dança. A Tessera planta o futuro. São alunos de 9, 10 anos de idade que iniciam a trajetória no grupo de dança da UFPR. Crianças que sabem que um dia poderão integrar a companhia principal e que aqui realizam um desejo. Eu sempre quis ser uma bailarina. Eu comecei na minha escola. Ela começou a me falar da Federal, eu gostei e minha mãe, se formou. Daí agora eu tô aqui. Eu adoro. Tem, assim, uns exercícios relaxantes, assim, né? Eu adoro. A história da Tessera também começou com um sonho, o de promover e valorizar a dança. Era o início da década de 80. Eu acredito que eu fui uma das primeiras bailarinas a fazer parte desse projeto de dança moderna da universidade. Meu ingresso aconteceu em 1981. Nós tínhamos a denominação ainda de Grupo de Dança da Universidade Federal do Paraná. E ao longo do processo, há poucos anos até, nós nos transformamos em Tessera, Companhia de Dança da Universidade Federal do Paraná. Em 25 anos, a Tessera ganhou prêmios, realizou apresentações, criou uma metodologia única de trabalho e, sobretudo, gerou multiplicadores. Bailarinos formados na escola de dança. Em 1988, mais ou menos, ele vai nascer como um projeto extensionista. Ele é registrado como um projeto, ele chama-se inicialmente Curso Permanente de Dança Moderna, e nós trabalhamos com módulos. Cada disciplina ministrada, cada projeto, ele é individual, ele tem a durabilidade, digamos assim, de um ano, sendo que no ano seguinte todos esses projetos são renováveis. Então nós fazemos uma ponte da pesquisa, do ensino e da extensão. A comunidade participa desse projeto na universidade quando nós abrimos esse contato, esse projetão que a gente chama, a partir dos 9 anos de idade. A unidade de dança da UFPR conta com 120 alunos. O ingresso acontece através de testes. A cada ano são ofertadas 30 vagas para cada nível. E as audições atraem cada vez mais interessados. Eu vinha trabalhando com dança há uns 5 anos, mais ou menos. Eu já tinha feito dança de rua, jazz, balé clássico. E estava 2 anos parado, porque eu não encontrava nada para fazer com relação à dança, assim. Então daí quando eu vi essa oportunidade, eu falei, acho que é aqui que eu vou tentar agora uma coisa diferente. E realmente é bem diferente do que eu já tinha feito antes, assim. Inicialmente eu trabalhava com teatro, e daí eu procurei alguma coisa que me proporcionasse um trabalho mais intenso com o meu corpo. Por isso que eu decidi entrar aqui e acabei gostando muito. Aqui a rotina de aulas diárias é acompanhada de estudos teóricos. O que ele vai aprender? O que ele vai pesquisar? História da dança, composição coreográfica, teoria e análise do movimento, anatomia, elementos de anatomia e cinesiologia aplicadas à dança, estética e história da dança moderna, que é o que mais nos interessa,
ele trabalha com elementos de música e sonoplastia também, ele aprende como criar, quais são os elementos que fazem parte desse universo artístico, tudo isso que vai ajudar na sua própria performance enquanto bailarino, enquanto coreógrafo, ou mais tarde, talvez, um pesquisador, um líder do seu próprio grupo, um multiplicador de experiência artística, inserindo novamente essa pessoa, esse pesquisador, na comunidade. O fato de a gente ter uma rotina, mas está sempre quebrando essa rotina. Trabalhar com a movimentação diferente, ter um outro trabalho de corpo, você se sente mais livre durante as aulas. Você é levado mais a pensar, a refletir, a criar um movimento e fazer. Nos outros lugares que eu fiz, nas outras técnicas, você já é mais um reprodutor. Assim, é criado um verdadeiro celeiro de novos bailarinos, coreógrafos e estudiosos da dança. Uma das principais motivações dos bailarinos que entram aqui aos 9 anos, já vão tendo contato com grupos intermediários. Inicialmente, o próprio curso, ele faz uma espécie de manutenção artística. Ele tem na sua formação o grupo de dança júnior, que nós chamamos, que são os jovens bailarinos pré-profissionais, que vão integrar esse grupo na fase ali dos 14, 15, 16 anos, e é o grupo que estará sendo preparado, uma espécie de um estágio, um laboratório artístico, onde ele vai fazer das mais diversas apresentações, ele vai para o palco mesmo, ele vai para a rua, ele vai para o festival, para a mostra de dança, para os encontros, para os congressos. Nós dançamos eu acho que uma média de 15 a 30 espetáculos anuais, que a escola, que esse curso, que esse projeto atende à demanda. Esses jovens bailarinos são preparados exclusivamente para entrar em companhias, né, amadoras ou profissionais, mas a grande maioria almeja adentrar a terceira companhia de dança, porque são caminhos. A professora, ela faz a aula de improvisação, ela vê do que o nosso corpo é capaz, e conforme isso, ela pega os melhores pontos de cada um para montar a coreografia em si. Poucas companhias de dança no país chegaram aos 25 anos de trabalho ininterrupto. Para a Tessera, este é um marco, um tempo de reflexão e, é claro, de comemoração. É um ganho, com certeza, é um desafio e deveríamos considerar que são 25 anos ininterruptos. Em nenhum momento a companhia deixou de estabelecer o seu trabalho, suas metas, seus objetivos, com percalços, com ganhos, com bastante... às vezes dificuldades, às vezes um ganho inesperado, turnês nacionais vitoriosas, turnês internacionais até, destaque para a participação na Bienal Francesa de Dança Universitária. Então nós atingimos aí uma projeção, diria, estadual, nacional e uma credibilidade. Se você considerar que instituições federais do país, uma estrutura dessa com 25 anos, eu acredito que seja a única. Talvez a Bahia também pertence a essa mesma gama, que trabalha com dança, que trabalha com formação também. E nós não temos uma graduação na universidade. Tem de se considerar isso. Não há um curso de formação superior em dança na universidade, mas ela tem toda essa estrutura, né, que dá suporte em caráter extensionista. Há um critério de formação também, há um critério de formação e informação e, ao mesmo tempo, de pesquisa contínua ao longo desses 25 anos. Poderíamos dizer que, com certeza, é uma vitória. E a Tessera Companhia de Dança abre as comemorações dos 25 anos de existência com um novo espetáculo. Para falar de Diabliposa e do aniversário da companhia, nós recebemos Rafael Pacheco, diretor da Unidade de Dança da UFPR e coordenador artístico da Tessera. Rafael, muito obrigada pela presença aqui no Caldo de Cultura. Eu é que agradeço. Como é que você vê o crescimento da companhia nesses 25 anos?
Eu vejo como uma grande luta. Nós iniciamos esse trabalho em 1981, no Departamento de Educação Física da Universidade, e ao longo desses 25 anos, 2006, marca com uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação, voltada à área da dança contemporânea. A Tessera tem uma estrutura diferenciada, a unidade de dança como um todo tem essa estrutura. Como é que ela foi sendo construída ao longo do tempo? Em 1981, o grupo de dança nasceu dentro do Departamento de Educação Física da Universidade, mais especificamente na cadeira de rítmica da Universidade, do Departamento de Educação Física, e a ideia inicial era formar um grupo que fosse representativo da Universidade Federal do Paraná em eventos, em festas e coisas desse gênero. Em 1985 nós tivemos a primeira virada, que nós chamamos o primeiro movimento significativo dentro da universidade, que foi transformar esse grande grupo, que inicialmente nós contávamos com um número muito grande de bailarinos, perto de 200 e poucos bailarinos. Nós passamos a um processo de uma limitação baseado numa qualidade técnica dos bailarinos. Então, em 1985, houve uma virada, nós criamos o que a gente chamava na época do grupo de elite, e com esse grupo a companhia iniciou a sua trajetória na questão mais direta voltada à área de dança contemporânea, à questão arte. Nessa época, nós iniciamos a nossa turnê pelo Brasil, em todos os festivais de dança do Brasil, Minas, São Paulo, Santa Maria, Florianópolis, Porto Alegre, aonde num tempo de aproximadamente 7 ou 8 anos, a companhia recebeu o primeiro lugar em quase todos os festivais de dança do país. E para você pessoalmente, né, a tua trajetória como coreógrafo, como pessoa ligada à dança, se confunde um pouco com a trajetória, se confunde talvez muito com a trajetória da Tessera. Como é pessoalmente para você olhar a companhia hoje aos 25 anos? Eu trabalhava inicialmente, eu subi ao palco em 1969 como ator. Trabalhei durante muitos anos com o teatro. Depois, com a proposta da universidade de criar dentro da universidade um trabalho voltado à questão contemporânea, houve um desenvolvimento das duas questões, tanto da companhia quanto do Pacheco enquanto coreógrafo. E houve um aprendizado muito grande que hoje ele rende frutos dentro do trabalho desenvolvido pela unidade de dança da universidade. E a unidade de dança está apresentando agora, nesse fim de semana, um novo trabalho já na comemoração dos 25 anos. Que trabalho é esse e como é que ele foi criado? Nós estamos abrindo o ano de comemoração dos 25 anos. Para essa primeira etapa, nós estamos prevendo para este final de semana, de 21 a 25 agora de junho, um espetáculo de nome Diable Posa. É um espetáculo com uma coreografia só, cerca de 1 hora de duração. Esse espetáculo ele tem uma característica diferente porque nós fizemos uma releitura da questão do romantismo. A Tessera sempre teve um compromisso com as questões da contemporaneidade. E nós, a cada fase, a cada momento, nós estamos pensando o que está acontecendo no mundo, quais são as questões que estão mais em pauta. E aí nós achamos que falar de guerra agora seria estranho, falar de política agora seria estranho, falar de relacionamento seria estranho. Então, o que está faltando para as pessoas é um pouquinho da magia, um pouquinho do romantismo. Então, fizemos através de uma releitura de um texto espanhol da época medieval que diz mais ou menos assim que se uma mariposa surgir no seu ambiente, não a maltrate, pois ela é uma mensageira e algum recado e algum segredo, com certeza ela irá te contar. E através desse texto nós resolvemos pegar essa mariposa e transformar num conto quase romântico, mas com uma releitura contemporânea. Como é
que é a participação dos integrantes da companhia na construção desses espetáculos? A Tessera, ela não trabalha com bailarinos criadores e intérpretes, é diferente. As ideias normalmente saem inicialmente da minha cabeça, os bailarinos participam durante o processo, mas como executantes de uma ideia. Eu não permito que eles criem a ideias, mas que eles participem do desenvolvimento dessa ideia. São bailarinos que eles já estão há muitos anos com a Tessera, então eles possuem uma habilidade de transformar essas ideias em movimentos e a partir daí trabalhamos numa equipe bem legal até o resultado do trabalho. Diabliposa vai ser apresentado então de 21 a 25... às 21 horas, no Teatro da Reitoria, e o mais importante, com entrada franca, que é um dos projetos da universidade de oferecer à comunidade em geral a produção cultural da universidade de forma gratuita, para que toda a comunidade tenha acesso à informação, acesso à dança e principalmente participando dos 25 anos da companhia. E as comemorações continuam ainda no decorrer do ano? Continuam. Nós temos vários projetos, temos 2 turnês nacionais sendo programadas. Temos um lançamento em novembro, na última semana de novembro, o lançamento de um livro contando a trajetória dos 25 anos, pois nós somos uma das poucas companhias do Brasil que tem 25 anos de trabalho ininterruptos. Então, isso será contado através de um livro. Aí temos um lançamento de uma exposição de fotos, lançamento de um vídeo contando essa trajetória da companhia. Então é um ano bem atípico, com um trabalho bastante grande, mas estamos assim bastante animados. Rafael, obrigada pela tua presença aqui no Caldo de Cultura. Eu que agradeço e mais uma vez reitero o convite a todos vocês. De 21 a 25, Teatro da Reitoria, 9 horas da noite, entrada franca. Serão todos bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço. E no próximo bloco, um projeto que promove o resgate da cultura latino-americana é o Soy Louco por Ti. Conheça também a programação do primeiro Festival de Cultura da UFPR. E o cinema Catástrofe é o tema de hoje do crítico Marden Machado. É um minuto só. Eu acho que a bebida não é uma coisa forte, assim, viu? Eu nunca cheguei a perder o controle, né? Na hora que você tá ali empolgada, você bebe e tá beleza, depois não... Confusão mental, descoordenação geral, visão dupla, desorientação. São 20 vezes maiores os riscos de acidente no trânsito. E a multa para quem dirige embriagado é de R$ 957. Alcoolismo é uma doença que vai tomando conta da pessoa devagarinho. Quem primeiro sente o problema é o estômago. Depois vem o fígado com a cirrose alcoólica. Beber ainda pode causar impotência sexual. Outro problema: as coisas que se faz na noite anterior e não são lembradas no dia seguinte. Os absurdos que se comete por causa da bebida envolvem todos que estão ao redor. São as brigas de bar, pessoas que faltam ao emprego por causa da ressaca. Todo mundo conhece filhos que perderam os pais para a bebida, mas para isso não existe multa. Difundir a cultura e criar uma nova forma de enxergar a América Latina através de aspectos culturais e sociais. Estes são alguns dos objetivos do projeto Soy Louco por Ti.
conhecer de perto a realidade dos povos latinos, vivenciar a cultura, a história, as tradições e belezas naturais dos países vizinhos. Tudo isso viajando de maneira alternativa. Este é o princípio do projeto Soy Louco por Ti, que prega a integração latino-americana através da cultura. O projeto foi criado há pouco mais de 2 anos por estudantes da área de administração da UFPR. Na primeira viagem, o grupo percorreu o interior do Brasil para compreender as várias faces do país. Nordeste, passando por Minas Gerais, indo para o Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2005. E ali a gente fez um trajeto pelo Brasil e aí desde então amadureceu mais a ideia e a gente falou, agora a gente está preparado para ir para uma segunda etapa, sair do Brasil. Agora que a gente conhece um pouco melhor o nosso país, podemos ir para fora, né? Eu acho que conhecer o próximo, conhecer o ser humano é se conhecer. Então, partindo dessa base, e ainda mais aqui na América Latina, onde nós temos um histórico de exploração em comum, nós fomos explorados da mesma maneira, e os povos originários têm muitas semelhanças, né, em toda a América Latina. Então, buscar esse resgate cultural dessa maneira, aqui eu acho que é um exercício de autoconhecimento. O próximo passo foi partir para os países vizinhos. Cada integrante do Soy Louco por Ti tinha R$1.000 na mochila para viajar 18.000 quilômetros em 2 meses por países como Bolívia e Peru. Quando você volta à cultura de raiz, você regride aos anseios naturais do ser humano. Por isso de defender um resgate cultural. Porque muitos desses anseios que nós vivemos hoje me parece que estão deturpados. O grupo, que já marcou presença em grandes eventos de discussão, como o Fórum Social Mundial, visita instituições de ensino, dividindo a experiência em palestras e exposições fotográficas. A gente chegou aqui e passar para a juventude que é barato viajar à América Latina, que é muito bonito, que é inesquecível e que tem uma cultura riquíssima. E aí a gente chegou e mostrou a seguinte realidade. Pô, a gente fez 18.000 quilômetros com R$1.000. Então você está vendo que é barato. Então vamos viajar à América Latina. Em julho, o grupo parte para mais uma viagem, que vai poder ser acompanhada pela internet. Na página www.soyloucoporti.com.br, os integrantes apresentam diários de viagem, fotografias, artigos e discussões sobre a realidade sociopolítica latino-americana. E os integrantes do Soy Louco por Ti estão entre os organizadores do primeiro Festival de Cultura da UFPR, que acontece até o dia 24 de junho no Centro Politécnico. O primeiro Festival de Cultura apresenta shows de grupos artísticos da UFPR e de artistas ligados à cultura de raiz, além de mostras e oficinas de arte. Durante o evento serão arrecadados agasalhos para doação. A intenção dos organizadores é que o festival passe a fazer parte do calendário da UFPR. A integração hoje está muito ligada com a educação e com a pesquisa, né? Eu acho que tudo que a gente faz na universidade hoje, ela não diz respeito só a um curso, ela é interdisciplinar. Então, é o meu curso de administração, é a comunicação junto, é a tecnologia, é as ciências sociais. E eu acho que a universidade ela é o coletivo, ela não são núcleos isolados. Então, quando a gente fala em integração de pessoas, integração do conhecimento, integração cultural e valorização das culturas de raiz. A cultura, ela de alguma forma ou de outra, ela fala a língua de todos, assim. Então, com a música, com o teatro, com oficinas de hip hop, com projetos dos centros acadêmicos, o Mundo Livre S.A. vai estar fechando a festa junina no sábado, no dia 24, que eu acho que é o melhor grupo hoje para estar fazendo uma reflexão cultural, para estar falando de um festival de cultura, ninguém melhor do que o Mundo Livre para estar fazendo esse fechamento e para a gente é uma emoção muito grande. O Cinema Catástrofe toma as telas brasileiras neste final de semana. É a estreia de Poseidon, o novo trabalho do diretor Wolfgang Petersen. Ele é inspirado num filme de 1972, O Destino do Poseidon, de Ronald Neame. A estreia da semana é comentada por Marden Machado. Então, Marden, assistiu? Assisti e não gostei.
Pois é, o cinema catástrofe está aos poucos voltando. Primeiro, na década de 70 foi um gênero que fez bastante sucesso em Hollywood. Começando com o próprio Destino do Poseidon em 72, já na sequência tivemos o Inferno na Torre, que era uma situação extrema num edifício que pegava fogo e tudo, os bombeiros tentando salvar as pessoas do prédio. O próprio terremoto, um grande terremoto que destrói Los Angeles. A série do aeroporto, sempre um acidente diferente em voo. O próprio De Volta ao Poseidon, eles fizeram uma sequência do Poseidon. O Poseidon afundou, mas deram um jeito de trazê-lo de volta. E era um tipo de filme que primava por uma questão assim, pegavam atores em ascensão, ou atores já consagrados, um elenco assim estelar, e em situações assim extremas, né? Aos poucos esse gênero começou a retornar no final dos anos 90, principalmente depois do sucesso do Twister, que de uma certa forma é um filme catástrofe, e alguns outros filmes que pegaram essa fileira, como o Inferno de Dante, que envolvia um vulcão, o próprio Vulcano, que era um vulcão que entrava no erupção em Los Angeles. O pessoal adora destruir Los Angeles. É muito engraçado isso. E recentemente teve, sem contar o sucesso do Titanic, que fala de uma catástrofe, o afundamento do navio, mas é essencialmente uma história de amor. E há 2 anos tivemos O Dia Depois do Amanhã. Esse sim, um típico filme catástrofe, mas muito bem feito, que fez bastante sucesso e por conta disso despertou. E além de tudo isso, dessa volta bem lenta desse gênero de filme, tivemos o Tsunami, que foi uma grande catástrofe, uma hecatombe natural que aconteceu no planeta no final de 2004, que de certa forma até... No primeiro filme, o que provocava a onda gigante era uma espécie de tsunami. Neste filme é o que eles chamam de onda traiçoeira, que seria um fenômeno extremamente raro, mas que pode acontecer, uma onda gigantesca. E eu acho que não poderiam ter escolhido um diretor melhor para fazer essa refilmagem. Até mesmo porque ele já havia feito Mar em Fúria, né? Não só Mar em Fúria, mas o primeiro grande sucesso dele, O Barco, né? Fazendo até uma brincadeira, o Wolfgang Petersen gosta de mexer em águas profundas, em águas turbulentas, né? E nada mais natural. O acidente que acontece em Mar em Fúria, que é um filme que eu até gostei, achei bem interessante, até porque o que tem no Mar em Fúria falta no Poseidon. O Mar em Fúria, o grande acidente, o grande efeito acontece bem no final do filme, que é a onda gigantesca, a onda perfeita, né? A tempestade perfeita, que destrói tudo. Mas ao longo de tudo isso, de toda a história, há um aprofundamento na personalidade de cada um das personagens. Você consegue se envolver com as personagens. É um núcleo bem menor, mas você consegue se envolver com o drama que eles estão vivendo. É o que falta no Poseidon. Com 15 minutos de filme, já começa a destruição, muita gente morre. Tecnicamente o filme é impecável, é muito bem feito, mas ele não empolga porque justamente não há um aprofundamento nas personagens. Você não consegue torcer por ninguém porque é tudo, para fazer uma brincadeira também, o filme acontece em águas profundas, mas é tudo muito raso. Você não consegue se envolver com ninguém, com nada. Mas assim, a alegação do Petersen é que ele quis exatamente mostrar o caráter de cada personagem vivendo essa situação extrema de tentar se salvar, mas não foi feliz. Eu não senti isso. As coisas são mostradas muito rapidamente, você nunca percebe direito as reais motivações e de repente o herói da história resolve, vamos sair daqui, eu sei o caminho. Tá bom? Aí um grupinho, vou com você. E daí, ele que 1 minuto antes, não, eu tenho que ir sozinho, eu não quero ninguém comigo, eu não sei trabalhar com ninguém, eu só sei fazer as coisas sozinho. Aí monta-se um grupo de quase 10 pessoas e diz, então tá bom, vamos. E aí as coisas tomam esse rumo, é tudo muito rápido, as coisas vão mudando, alguns furos, de repente o menino que está sempre junto deles, de repente o menino some, e não vou entrar em muitos detalhes nessa cena, mas é aquele tipo de coisa, a cena acontece, você não sabe de que maneira ela aconteceu, de repente há uma resolução para ela e você também não sabe como é que ela foi resolvida, porque não houve uma preparação para aquilo, foi tudo muito abrupto. E assim, na escolha dos atores para os personagens, qual é a tua avaliação? Tem esse menino Josh... Os atores não são ruins, tem o Josh Lucas, tem o Richard Dreyfuss, tem o Kurt Russell.
Mas a questão é que não há um aprofundamento nessas personagens. Então eles estão lá fazendo aquela cara de surpresa, de apreensão, de medo, de surpresa. E só. O filme se sustenta pela tecnologia empregada, que é de primeira linha, mas é só isso. Se você quiser ver um navio virando em todos os detalhes, muita gente morrendo, explosões e tudo mais, é um prato cheio. Mas se quiser um pouco mais de consistência, não tem muito o que ver no Poseidon. E qual foi o investimento para essa produção? Ela não foi uma produção barata, ela custou em torno de 150 milhões e em bilheteria nos Estados Unidos, ele estreou nos Estados Unidos no começo de junho, ele faturou até o momento cerca de 60 milhões, ou seja, ele afundou no mercado americano. Mas ele já estreou em alguns mercados não americanos e a receptividade tem sido melhor. Eu acredito que ao final do período de exibição ele conseguiu empatar o investimento e depois com os produtos afins, DVDs, exibição em TVs pagas, em TVs abertas e tudo, ele possa dar um pequeno lucro, mas não vai ser um estouro como eles esperavam. Nós temos, volta e meia no cinema, o retorno de determinados estilos de filme. É o cinema catástrofe, são as invasões de animais, abelhas, piranhas assassinas e outras coisas. Por que isso? Faz parte da indústria retomar essas histórias? A indústria sempre que descobre que um determinado filão funciona, começa a explorar e tirar tudo que puder daquele filão. Em alguns casos a coisa até funciona bem e surgem algumas histórias até melhores do que as que originaram aquele filão, mas em outros a tendência, e essa infelizmente é a regra mais comum, vários subprodutos, cada um pior do que o outro, que esgotam o filão até a última gota e pronto. Acaba aquilo, eles esperam um novo filão surgir para explorar do mesmo jeito. Mas isso faz parte da indústria, isso não tem nada de novidade nisso, infelizmente. É a diferença entre um filme e um produto. O Poseidon é um produto, não é um filme. Entre o novo e o de 1972? Olha, o de 72 está disponível nas locadoras em DVD. Tecnicamente ele é inferior, claro, mas para a época foi extremamente avançado e arrojado, tanto é que até foi premiado com todos os prêmios possíveis e imagináveis de efeitos especiais naquele ano. Mas ele tem um aprofundamento das personagens um pouco melhor. As personagens são melhor delineadas. Marden, obrigada pela tua participação aqui no Caldo de Cultura e até a semana que vem. Obrigado. E o Caldo de Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o e-mail caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.